Fala galera, tá começando mais um podcast aqui, Andando com o Mestre. E antes de eu apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu quero aí convidar você a se inscrever no nosso canal Andando com o Mestre. E se esse vídeo edificar a sua vida de alguma forma, que você possa estar compartilhando aí com seus amigos, curtindo aí. Comenta aí no vídeo aí de qual forma esse vídeo ele edificou a sua vida, ele tocou o seu coração, tá bom? E hoje eu tenho o prazer aqui de receber aqui nos nossos estúdios aqui de gravação o Vilmontes, né? Vilmontes Alves. E, cara, é um prazer mesmo poder te receber aqui. Que Deus seja louvado através da sua vida. Eu creio que o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida vai edificar a vida de muitas pessoas. Agradeço aí também pelo convite, cumprimentar a todos aí que nos assistem, né? Que, como o Rickson falou, que Deus possa impactar em sua vida, alcançar, né? É um pequeno testemunho de vida, mas creio que pode edificar vidas, edificar famílias também. Ah, com certeza. E, cara, eu sempre faço essa pergunta aqui, né? Até tem muito a ver com o nosso quadro. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós como que começou esse andar com o Mestre Jesus, como que começou essa caminhada, quando que foi esse encontro com Jesus? Então, como eu já vim do lar cristão, né, assim, meus avós já eram evangélicos, né, passou para os meus pais, e a gente sempre andou nos caminhos do Senhor, né. É claro que a gente cresce e vai conhecendo como que é verdadeiramente o mestre, né? A gente, quando é criança, minha mãe sempre me ensinou nos caminhos do Senhor tudo, e com o passar do tempo a gente vai conhecendo melhor, edificando melhor a nossa vida e tendo um momento mais íntimo com Deus, né? E assim foi o caminhar da nossa vida. Claro que chega aquele momento que a gente dá uma enfraquecida na fé, né? Aquele momento entrando aí na juventude, mas nada foi assim tão longe dos caminhos do Senhor, né? E quando a gente volta para os caminhos do Senhor, a gente vê a intimidade que Cristo tem com a gente, né? Assim, o cuidado que Ele tem, que Ele é, como diz o tema, Ele é o nosso mestre que nos ensina a cada dia o momento onde andar, né? É verdade. E você se lembra assim do seu momento assim que você entregou sua vida para Jesus, esse momento assim que você teve esse encontro assim? Porque mesmo às vezes a gente vindo de um lar cristão, né? Eu também vim de um lar cristão, mas nós temos o nosso encontro, né, particular com Deus, de entregar a nossa vida. E quando que foi esse momento assim para você? Teve dois momentos assim que eu senti mesmo que eu precisava ter um encontro com Deus. Uma certa vez, estava eu e um colega meu que também estava até desviado. E ele falou assim, vamos na igreja, vamos consertar nossa vida, tal. Assim, vamos, né? Aí nós fomos para a igreja, tudo certinho, e chegou lá, reconciliou. E andamos, né, nos caminhos do Senhor até um certo período, assim, era da adolescência para a juventude, e desde quando eu entrei meus 18 anos, sempre andando nos caminhos do Senhor, tudo. Mais uma vez que, assim, que a gente fica, como se diz, meio que em cima do muro. E eu tive um momento muito, assim, especial com Deus. Foi uma coisa muito rápida, mas ao mesmo tempo muito longa, que estava eu e alguns amigos num ambiente de um amigo, ele tinha até um lava-jato na época, e a gente estava ali à noite, uma galerinha ali de uns 5, 6 pessoas, não lembro o total direito, e chegou um rapaz lá do lado de fora, era uma tela cercada, ali em Goiânia, onde eu morava em Goiânia ainda, e ele olhou e conversou com a gente, falou algumas palavras, a gente levou na esportiva e tal, e ele foi embora na moto, tentou entrar para dentro ali daquele lava-jato, a gente não deixou, que já eram umas 8 horas, 9 horas da noite. E ele foi embora, mas passou um período e ele voltou. Ninguém viu, ele já voltou de a pé e já sacou da arma e disparou mesmo a arma na nossa direção, né? E aquele momento, assim, enquanto ele disparava aquele revólver, assim, a gente começa
Foi uma coisa rápida, igual eu falei, mas uma coisa tensa, né? Que parece que não acaba mais aquele momento. Era momentos de segundos, mas coisa que passa rápido. Eu pulei um muro e na hora que eu pulei aquele muro, eu pensei assim, de que lado que eu vou ficar? A partir de qual momento que eu vou realmente se entregar aos caminhos do Senhor e fazer a vontade dele. E o interessante é que isso era no dia 26 de novembro, não me lembro o ano. Mas o dia eu lembro porque no dia 25 eu fiz aniversário, né? E eu orei ao Senhor, eu falei assim, Deus, me acrescenta meus dias de vida nessa terra, com saúde, com graça, com paz, né? E no outro dia aconteceu esse momento. Então, assim, eu vi a mão de Deus na minha vida. Então, a partir daquele momento, minha vida mudou mesmo, minha vida transformou, me entreguei verdadeiramente ao Senhor. Não é que eu estava afastado, mas eu não estava assim 100% assim, se entregando a ele. Então, isso foi em novembro, então eu firmei mesmo na fé. Em janeiro eu já comecei a trabalhar na liderança dos jovens, que eu fui convidado com um amigo meu, Leandro Dantas, o nome dele. E a gente começou a trabalhar junto, eu como vice, logo em seguida ele casou e eu continuei como líder de jovens. Então, assim, foi uma trajetória que até hoje... pela graça de Deus, estou firme nos caminhos do Senhor. E nisso vocês estavam ali fazendo uma resenha, em comunhão e tal. Esse jovem lá, ele tinha rixa com alguém que disparou o revólver? Sim, não tinha rixa, mas que a gente ficou sabendo depois que tinha um funcionário lá do Lava Jato que trabalhava durante o dia, que parece que tinha algo assim com esse rapaz que disparou, que fez esses disparos. Então, assim, motivo exato ninguém tem, né? Inclusive, um tiro desse pegou na perna de um amigo meu, né? Só ele que foi ferido. Mas nada de grave, tá bem, graças a Deus. Assim, era tudo amigo de infância, né? Até hoje a gente, mesmo eles morando em Goiânia ou aqui em Formosa, a gente ainda tem uma ligação muito grande, são tudo amigo de coração mesmo, e infelizmente aconteceu isso aí. Isso para alertar, né? É algo bastante interessante, assim, que a gente vê assim, realmente a mão do Senhor, né? O livramento. Sim, a mão de Deus. Sobre as nossas vidas, né? E você falando isso é algo bem interessante, que nos últimos dias o Senhor vem falando muito ao meu coração, assim, sobre aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E quando a palavra lá, ela fala assim, todas, ela não fala só as coisas boas cooperam. Ela fala que todas. Todas as coisas. E se são todas, né? São as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas também são as coisas ruins, ou pelo menos que a gente vê assim na nossa ótica, né? Naquele momento que são ruins. Porque, por exemplo, você às vezes, e o cara chegar lá e disparar um revólver, aos nossos olhos é algo muito ruim, né? Sim, cara. Pra mim, assim, é igual você falou, todas as coisas cooperam. Eu sempre enxerguei por esse lado também. Tem muitas coisas assim que Deus, às vezes Deus fala através do versículo, igual você falou, Deus fala através até mesmo de um profeta, Deus fala com você através de um louvor, e às vezes a gente fecha a porta, Deus está falando e a gente não quer fingir que não está ouvindo, né? Então, assim, chega um momento que Deus para de falar e talvez Ele quer te trazer um despertamento, né? Um ânimo maior, assim, né? Uma coisa maior. Então, assim, o cuidado de Deus, assim, eu fiz uma oração no dia 25 e no dia 26 eu pude contemplar, eu pude contemplar a resposta da oração, como se diz, Deus me deu uma nova vida. Porque da mesma forma que aquele tiro pegou na perna do amigo meu que estava do meu lado, ele podia pegar em qualquer parte do meu corpo, qualquer parte do corpo dele. Então, assim, Deus acrescentou os anos de vida. Você falando desse acontecimento, eu quando era mais jovem, é engraçado porque aconteceu um fato desse idêntico aqui uma rua abaixo da onde eu morava na época. Idêntico. Só que nesse teve uma morte, né? Teve uma fatalidade, que um rapaz morreu. O rapaz chegou no Lava Jato e tal, o pessoal tava resenhando ali, tendo um churrasco, alguma coisa assim, e ele chegou, disparou o revólver, e aí, só que nesse, o rapaz morreu, né? E você falando isso aí, eu lembrei desse caso que aconteceu nesse dia, e como o Senhor guarda aqueles que Ele tem para Ele, né? Que entregam a sua vida de verdade, de fato ali, né? Como o Senhor guarda e zela pela vida desses, né? Sim. Isso é muito, muito bacana.
E você falava para mim, você falou para mim assim, de um período em que você viveu um testemunho do Senhor também, né? Que foi sobre o seu primeiro casamento. Isso. Conta um pouquinho para nós aí como que foi. Então, eu casei ainda um pouco novo, casei com 24 anos, o meu primeiro casamento, né? E tive aí 10 anos de casamento. Deus me deu esses 10 anos de experiência, assim, um casamento, como que eu posso falar assim, firmado no Senhor também, né? Uhum. Logo após esse acontecimento que eu te falei, desse local ali que teve esse fato, eu voltei, sim, firme nos caminhos do Senhor, comecei a trabalhar na liderança de jovens, passou aí mais ou menos uns 2 anos, eu conheci a pessoa com a qual eu casei, fiquei namorando pouco tempo também, logo eu casei, né? Uhum. Pela a graça do Senhor, mediante a palavra do Senhor também, e tivemos o casamento, e tudo na nossa vida, Ricos, às vezes está tão bem, está tão assim, a coisa tão tranquila na sua vida, que você dorme tão em paz e acorda em paz, e tudo vai bem na sua vida. Uhum. E coisas acontecem muito rápido, entendeu? Muito rápido mesmo. E o que aconteceu na minha vida durante esse tempo, assim, foi algo inacreditável mesmo, né? Ela trabalhava como líder de crianças, departamento infantil lá na igreja, na época. Nessa época eu também era líder de varões, e ela trabalhava, e assim, a vida dela, ela dedicava muito às crianças. Uhum. Queria caçar briga com ela, era mexer com aquelas crianças da igreja ali, e ela protegia mesmo, e cuidava e ensinava. Durante o dia ela tinha o trabalho dela normal. E um belo dia eu fiz uma viagem, e ela me ligou um dia e falou assim: fui trabalhar hoje, e a hora que eu fui entrar no meu serviço após o almoço, eu desmaiei. Aí eu falei assim: mas está tudo bem e tal? Estava tudo bem. Aí eu falei: não, eu estou indo embora então. Ela: não precisa não, estou tranquilo. Aí passou uns 2 dias, eu retornei para casa e tudo normal, tranquilo. Ela fez os exames, tudo normal, e a vida seguiu. E um belo dia a gente estava dormindo, como de costume, né? Oramos ali, deitamos, dormimos. E às 4 horas da manhã, por umas 3h30, 4 horas, eu acordei do nada e ela não estava mais na cama do meu lado. E eu preocupei, chamei, e nada dela responder. E eu levantei da cama e vi que ela estava no banheiro, com cólica ali, sentada ali na bacia ali do vaso sanitário, né? Uhum. E eu perguntei a ela o que era que estava acontecendo. Então, assim, naquele momento que eu perguntei a ela o que ela estava acontecendo, ela deu uma crise epilética, né, muito forte ali. Eu segurei ela para ela não bater ali dentro do banheiro, que é muito pequeno. Consegui tirar ela de dentro do banheiro, arrastei ela, deitei ela ali no corredor, onde que eu morava. Coloquei ela de lado, né, que assim, eu já tinha feito alguns cursos de primeiros socorros na empresa, essas coisas, então a gente tinha um pouco de noção como ajudar. E ela debateu muito, ela esticava os nervos, tudo, o braço, as pernas ali, os pés, as mãos, dura assim, que igual uma mesa dessa. E ela começou a roxear todinho os lábios, ela mordia a língua. Estava começando até a sangrar a língua dela já. Eu preocupei muito com aquilo, e eu sabia que eu não podia pôr a mão para tentar abrir a boca dela para ela parar de morder, mas eu arrisquei e consegui abrir. A hora que eu abri, ela deu uma respirada, ela amoleceu e já desmaiou, né? E perdeu ali, desfaleceu mesmo, praticamente perdeu a vida. Aí o desespero bateu, aí eu orei ao Senhor e pedi um socorro e nada, e corri no quarto, peguei meu celular, liguei para o irmão meu para ele me ajudar, né? Que ele morava próximo da minha casa. E logo ele desceu, a gente seguiu para o hospital, né? E isso era em média de 4 horas da manhã, e ela foi internada ali, foi transferida de hospital, e ela voltou desse desmaio, era por volta de 11 horas da manhã já. E aquele período ali foi um período bem complicado, né? Bem difícil mesmo. E quando ela voltou, fez os exames, tudo, e infelizmente não descobriu nada.
Nada, nada, nada. Voltamos para casa. No outro dia, ela ficou internada do dia do outro em observação. Voltamos para casa. Ela continuou trabalhando, indo para o serviço. Mas passou uma semana e ela começou a sentir muita dor de cabeça. Então, assim, ela trabalhava durante o dia e à noite, de madrugada, era pronto-socorro. Né? Todo dia com dor, com dor, com dor. E é tão engraçado que o médico um dia me preocupou, que eu fui de madrugada, já eram umas 2 vezes que ele tinha me atendido, ele falou assim, como que você trata a sua esposa? Eu falei assim, trato bem. Né? Mas deu a entender assim, você está batendo a sua esposa? Entendi. Que sempre fazia exame e não dava nada. E nada acontecia, né? Mas eu assim, sobre isso, eu sou tão tranquilo que as pessoas que vivem ao meu lado, que vivem ao meu lado até hoje, me conhecem e sabem ainda. E durante 30 dias foi essa vida, dor de cabeça, hospital. De madrugada, hospital, vai e volta, hospital, hospital. Até que um dia eu falei assim, não, eu vou ter que trocar de médico, que isso não está resolvendo. Né, a gente foi num primeiro neuro, o neuro falou que era só uma crise epilética mesmo, que aquilo ali tinha que tomar remédio pro resto da vida. E eu saí dali muito preocupado com aquilo, que querendo ou não, você fica dependente, né? Químico, assim, para cura. Você traz uma saúde assim muito preocupante. Quem tem família que passa por isso, que tem crise epilética, que tem convulsão, essas coisas, sabe o que é passar por isso, a preocupação que traz. Eu fui embora muito preocupado com aquilo, ela também, choramos junto ali dentro do carro. E esse médico falou isso, eu não concordava que era só isso. Eu não concordava que essa era a solução, até que trocamos de médico, uma neuro passou uma ressonância para ela, e nessa ressonância foi detectado que era um câncer, né? Era um tumor que estava na cabeça dela, e ali ela já ficou internada. Quando saiu o resultado de exame, que aí já passa para o neurocirurgião. Isso foi com 30 dias que isso aconteceu, e o neurocirurgião chegou lá pela manhã, por volta de 9, 10 horas da manhã, a gente amanheceu ali no hospital, né? O plantonista tinha me mostrado alguma coisa, só que ele não poderia dar a resposta final, que ele não era especialista em neuro, teve que esperar o neuro vir. E assim Deus providenciou tudo, mandou um neuro muito especialista mesmo, e ele atendeu, conversou comigo e com ela. Então assim, ele já veio pronto para fazer a cirurgia. Isso era numa segunda-feira, se eu não me engano. Geral que estava bem grave ali, bem avançado. Estava bem grave. Então, assim, quando ele olhou os resultados dos exames, eu até pedi ele para falar só comigo. E ele, não, ela tem que ouvir. A coisa é muito rápida. Então, ele me mostrou o resultado quando saiu e falou para mim, ó, o que ela tem é um glioblastoma multiforme. Mas só que ainda não sabia o grau que era aquele tumor, né? Ele é classificado em 4 graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Cada um tem uma agressividade. E o maior desses é o grau 4. Então ele falou que ia abrir a cabeça dela, falou na frente dela, como que ia ser feita a cirurgia, os riscos que corre, né? Que assim, os piores possíveis, tudo poderia acontecer. E ele falou, olha, tudo pode acontecer, ela pode perder visão, que vou abrir a cabeça dela, ela pode perder fala, ela pode perder o movimento, ela pode vir a óbito na hora da cirurgia ou pós-cirúrgico. E a hora que ele terminou de falar, ela olhou para ele, crente demais, né? Ela olhou para ele e falou assim, só isso, doutor? Ele olhou para ela, só isso que você fala? É, só isso. Ele vem cá, doutor, eu quero orar pelo senhor. Ele olhou para ela e ela orou por ele. E ela falou assim, Deus, é ele que vai estar com o bisturi na mão, mas é o senhor que vai fazer essa cirurgia. Então, assim, enquanto ela estava ali sentindo dor, Rix, o tempo todo era cantando e orando. Cantando e orando. Ela orava para todas as enfermeiras. Ela cantava para todo mundo. E logo fez a cirurgia, foi coisa de 3 dias que fez a cirurgia, porque estava esperando desinchar um pouco, e ele me falou que o tumor já era do tamanho de uma laranja já, que estava espremendo o cérebro dela,
Por isso que ela sentia tanta dor durante né? as madrugadas, convulsões, essas coisas. Então ela foi para a sala cirúrgica e quando ela entrou na sala cirúrgica pela manhã, eu olhava assim de cima e via a igreja, cara. Tinha no mínimo ali embaixo ali umas 20 pessoas. Eu falo isso e me emociono porque a Bíblia diz que quando Pedro estava encarcerado, a igreja orava por ele. Sim. A igreja intercedia por ele. E a gente vive a palavra de Deus. Isso é viver a palavra de Deus. E tinha crianças ali embaixo, tinha pessoas que trabalhavam com ela lá ali como líderes. Meu pastor estava lá, a pastora estava lá. Então, assim, foi uma coisa... Você vê isso, o cuidado que Deus tem na vida da gente. Isso é o corpo, né? O corpo de Cristo respondendo a nós como igreja, né? Como nós estamos como corpo e isso é realmente muito... Na época ali eu congregava ali na igreja em Goiânia, né, no bairro São Francisco, e o povo ali é um povo muito unido mesmo, um povo muito querido, e quando eu vou lá, até hoje eles falam que ainda ora por mim, eu recebo mensagem de alguns irmãos, isso é muito bom. Então ela entrou ali para aquela sala cirúrgica bem cedo e demorou em média de umas 4 horas essa cirurgia por aí. E aí o doutor falou, olha, ela saiu da cirurgia, a cirurgia foi sucesso, correu tudo bem, tirando tudo. E agora é esperar passar esse tempo de anestesia para ela voltar. Vai ter visita às 5 horas da tarde, que é na UTI, pode entrar somente 2 pessoas. E ali ela passou, na minha frente assim eu vi, acompanhamos até a UTI, ela entrou na UTI, e nisso a gente foi embora, que não tinha como fazer mais nada, e voltamos pela tarde para visitar. Voltou eu e a tia dela, a Ana, uma tia assim, muito especial que nos ajudou assim, o tempo todo mesmo, foi 24 horas ao nosso lado. Quando entramos ali naquela UTI, eu vi que ela estava com as pernas amarradas na maca e com as mãos amarradas. E quando eu vi aquilo, eu não fiquei triste, cara, eu fiquei alegre, porque se ela estava com a mão amarrada e com os pés amarrados, ela estava movimentando 100%. Se amarrou porque ela está mexendo, eu pensei comigo. E eu vi ela mexendo com os lábios de longe. Talvez ela podia ter uma crise epilética ali, né? Alguma coisa, e debater na volta cirúrgica. E a hora que eu cheguei, o médico levou até a ela. Eu conversei com ela. Ela ainda de olho fechado, né? Conversei com ela, ela abriu um pouquinho, olhou. E eu falei, você sabe quem que está aqui? Você sabe quem está falando com você? Ela falou assim, sei. É o senhor, meu marido. Aí a tia dela conversou com ela e eu sei, a titia Ana. Então, assim, ela estava 100%. 100%. E antes de eu conversar com ela, na verdade, ela estava cantando. E ela estava cantando aquele hino... Esqueci, rapaz. Como Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Aí eu cheguei e comecei a cantar junto com ela. Eu canto bem que você precisa de ver. Aí eu errei uma palavra, aí ela falou assim, você errou de novo. E eu sempre errava essa palavra. Ela falou assim, você errou de novo. Aquilo ali foi muito emocionante mesmo. Então ela estava assim, consciente, 100% consciente. Ali, lembrando, né? Lembrando de tudo, conheceu tudo, lembrou tudo. Foi uma visita muito rápida e a gente foi embora. E assim, passamos aqueles momentos de hospital até ela ganhar alta e voltamos para casa. Né? A cirurgia foi um sucesso, igual foi falado. E a gente ali sempre fazendo os cuidados. Né? Ela teve que fazer também depois quimioterapia, radioterapia. Né? E assim, aqueles momentos assim, difíceis que a gente enfrenta. Né? O cabelo começa a cair. Né? Devido aos tratamentos.
A radioterapia dela não era tão agressiva, e nem a quimio era bem tranquila. A quimio era feita em casa mesmo, que era só um comprimido que ela tomava. E assim, disso tudo eu vi o cuidado de Deus, que eu trabalhava numa empresa, trabalhei nessa empresa durante 11 anos. Eu tinha um plano de saúde que era bom, e esse plano de saúde cobriu tudo, assim. Então, assim, pro lado financeiro, Deus cuidou de tudo. Cada comprimidinho que ela tomava na época custava R$ 1.400, né, se fosse para comprar. Então, assim, ela tomou 42 comprimidos direto, depois mais 40 comprimidos. Então, assim, foi direto esse tratamento todo, e Deus sempre cuidando disso. E foram 8 meses que após a cirurgia. Foram momentos, assim, inexplicáveis mesmo. Foram momentos muito difíceis que a gente passou durante esse período, né? Quem já passou por isso sabe como que é. Mas em momento algum, Ricos, assim, eu via Deus desamparar a gente. Pessoas se preocupavam em ir nos visitar com dó dela, com dó de mim, com dó dela. E quando eles chegavam lá, eu saí de lá alegre. Revigorado. E saí de lá forte, que eles achavam que ia encontrar uma pessoa prostrada na cama. E quando chegava lá, ela cantava junto, ela orava junto. Entendeu? Então, assim, tinha muitos momentos que eu, pela madrugada, eu sentia ela orando por mim. Ela levantava, dobrava o joelho no chão e orava por mim. Aqueles momentos, mesmo ela estando ali fraca, custando andar mesmo, ela orava por mim. Ela tinha vergonha de mim quando eu ia dar banho nela, porque ela já estava ficando assim, bem magrinha mesmo. Que a quimioterapia, a radioterapia tira a alimentação da pessoa. Tinha noite que eu fazia 3 tipos de comida para ela seguida, assim, ó. E nenhum ela conseguia ingerir. Não era a comida que... Não era o tipo de comida, era que ela não conseguia engolir. Eu fazia uma comida pastosa, você fazia uma sopa, você fazia uma comida mais firme, nenhuma conseguia. E isso foi definhando ela foi perdendo muito peso, ela foi ficando muito magra. Mas ela nunca abandonou a fé de jeito nenhum, né? E a gente sempre conversava. Ela conversava comigo e me perguntava se eu estava preparado para tudo que pudesse acontecer. Eu falava que sim. E eu perguntava para ela, ela também falava que sim. E ela sempre cantava aquele hino do Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E assim, direto ela cantava esse hino. E a palavra de Deus nos ensina isso, né? Que nós devemos adorar Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Verdade. E Deus permitiu isso acontecer na nossa vida. Momentos difíceis como esse. E por fim, assim, devido à alimentação dela, ela perdia muito peso. E eu tive que voltar com ela para o hospital. Teve um dia lá que eu não aguentei, já tinha mais de 5 dias que ela não alimentava nada. Nada. Ela, na época, ela tinha em média, se eu não me engano, era 52 quilos. Ela chegou a 30. Então, assim, para uma pessoa chegar a 30 quilos, uma criança tem 30 quilos. Eu levei ela para o hospital, eu não queria, mas infelizmente eu tive que levar. E chegou ali, o médico, a hora que olhou ela, não tem como, vou ter que passar sonda para ela alimentar. E chegou ali, deu um medicamento para ela ali e não sei o que aconteceu, mas assim, ela perdeu o sentido da vida. Ela já não conseguia mais conversar muito, já estava muito fraquinha. Aí passou a sonda nela. Foi um momento muito difícil de ver aquela sonda passando ali, que misericórdia daquilo, muito sofrimento. E ela ficou tomando sonda ali em média de 3, 4 dias. Mas eu não conseguia mais falar com ela, ela não conseguia conversar mais. Ela só gemia e eu perguntava alguma coisa, ela apertava um pouco a mão só para responder, alguma coisa assim. E quando eu vi ela naquela situação, eu preocupei muito, que eu falei assim, cheguei ao ponto, nunca murmurei, nunca reclamei, nunca indaguei a Deus. Só que uma coisa eu falei, a Bíblia nos diz que Deus nos dá vida e vida em abundância.
E eu não via abundância naquilo ali. Eu não via vida naquilo ali. Eu falei, Deus, eu não estou vendo vida, eu não estou vendo abundância nisso. Eu não consigo enxergar isso, nesse momento eu não consigo enxergar, né? E entrou um enfermeiro ali que sempre cuidava, ele era até evangélico, e ele falou para mim, moço, posso te dar uma palavra? Eu sou só enfermeiro, mas eu quero falar isso para você. Eu falei assim, fica tranquilo, também sou evangélico, e ouvir a palavra, nada melhor do que ouvir a palavra. E ele me relatou a história de Abraão, quando Abraão pegou seu filho Isaac, para subir ali no Monte Moriá para sacrificar o próprio filho. E Deus proveu uma saída para ele. Deus deu um cordeiro no lugar do filho dele. Ele me falou isso, saiu e eu fui embora descansar um pouco, e a tia dela veio para ficar com ela. A gente não aguenta ficar 24 horas também, eu tinha que trabalhar também. Para atender a casa, não tem como acabar tudo de uma vez, e aí eu consegui até pegar férias nessa época ainda um pouco para cuidar melhor dela. E no outro dia eu até comentei isso com o irmão lá da igreja e falei sobre a vida com a abundância. E lá, você não pode falar isso, tal, né? Assim, preocupado comigo também. Falei assim, eu não estou reclamando, não estou indagando a Deus. Assim, aquele ponto, aquele momento que eu vi não era abundância. Né? E eu cheguei em casa até orei a Deus. Deus, o Senhor proveu para Abraão o sacrifício dele. O Senhor deu o cordeiro em sacrifício a ele. A única coisa que ele tinha era aquele filho. O Senhor veio e tirou de volta. E o que o Senhor tem para dar para mim, para tirar ela dessa cama? Que eu vejo ela no lugar de Isaac. Eu vejo ela ali, naquele momento, praticamente morta já, mas até agora eu não estou vendo o cordeiro. Ricos, nenhum dia passou 5 especialistas naquele hospital. Fez todos os tipos de exame que você pode imaginar nela. Ninguém chegou a uma conclusão sequer. Por que ela não conseguia comer? O tumor não voltou. Não tinha nenhuma sequela de tumor ter voltado. Parte nenhuma do corpo. Ela não tinha infecção nenhuma. Nada assim chegou assim para falar assim, ela está passando isso por esse motivo. Não tinha nada. Então, assim, não tinha uma solução para aquele problema. Uma explicação terrena. Uma explicação terrena. E eu, durante esse tempo, assim, esse processo desses 8 meses, você ouve muitas coisas, sabe? As pessoas falam, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Isso vai confundir a medicina, é para confundir a medicina. Falava, já ouvi, não vai ter velório, não vai ter isso. Então, assim, mas, sinceramente, cara, eu cresci na igreja, eu confio na palavra de Deus, certo? Assim, eu acredito em profecias quando são de pessoas usadas por Deus, verdadeiramente. Mas, assim, a profecia, para mim, ela só é real depois que ela cumpre. Depois que ela cumpre na minha vida. E eu nunca quis me apegar somente àquilo. Eu sempre quis preparar o meu coração para tudo aquilo de ruim que pudesse vir a acontecer também. Porque senão eu podia frustrar. Se eu me apegasse a isso, eu podia me frustrar. Dentro de tudo isso que você falou, né, é bastante interessante. Esses dias eu estava até ouvindo sobre alguém que também teve uma perca, assim, e essa pessoa falou algo que eu achei muito interessante. Que, na verdade, nós não temos nada. Nada. Né? Tudo é de Deus. O carro que Ele nos dá é dele, a casa. Que nós que acreditamos na palavra e confiamos na palavra e vivemos pela palavra, nós acreditamos assim, né? Isso. Que tudo é de Deus e tudo foi Ele que deu. Foi Ele que nos deu, né? Então, assim, o nosso filho não é nosso. O nosso pai não é nosso. A nossa mãe não é nossa. E a nossa esposa também não é nossa. É noiva, é nossa esposa aqui. Mas quando nós morrermos, passarmos, né? É aqui nós cremos que aqui é uma passagem e
que existe algo muito maior e que é a vida eterna, onde não haverá dor, sofrimento, né, nem angústia, nem ansiedade, nem nada disso, nenhum desses sofrimentos que nós vivemos aqui na Terra. E é para lá que nós estamos indo, né? É esse lugar que nós estamos buscando, é esse lugar que nós estamos querendo. Nós vamos ser todos irmãos. Todos. Então não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter. Então vamos ser todos irmãos. Só que Deus nos dá algo como presente, como por exemplo um casamento, né? Aqui uma esposa ou um filho que seja. Mas será que nós estamos preparados para devolver para Deus aquilo que Ele nos deu? E foi essa pergunta que a pessoa fez. E isso me fez pensar muito. E você contando agora seu testemunho. E muitas das vezes, quando nós estamos nessa situação, nós realmente, se você falando, nós realmente ouvimos essas palavras, né? Não é para a morte, é para a vida, Deus vai curar. E é nisso que nós cremos também, porque é essa fé que nós temos, né? Uhum. Que o Senhor pode curar? Pode. Mas e se for a hora da gente devolver para Deus aquilo que Ele nos deu? Isso. Né? Será que a gente está preparado? Está preparado para isso, para devolver? Porque se não é nosso, a hora que o Senhor quiser, né, aquilo ali de volta, então será que nós vamos estar preparados para devolver para Deus? Uhum. E eu creio que foi esse também esse sentimento que cresceu dentro do seu coração, Sim, né? Então, assim, o tempo passou desses 8 meses que eu te falei, e nesse último estágio dela ali nesse hospital foi coisa de mais ou menos uma semana, né? E um belo dia eu voltei para lá e ela estava muito ruim mesmo, né? Bem, sim, o médico me chamou, falou assim, Vilmontes, o que a gente podia fazer está feito. O que estava no nosso alcance fazer, a gente fez, como eles sempre falam, que é de praxe ele falar isso. E realmente, assim, eu sempre acompanhei e eu não coloco culpa nenhum dos médicos, não gosto de colocar. Muitos falam, foi erro médico, foi isso, foi aquilo. Eu creio que não houve erro médico também. Assim, a gente foi muito bem tratado pelo grupo médico que tinha ali, pela equipe toda, desde a enfermeira até os médicos mesmo. E por volta de umas 3 horas da tarde, chegou uma amiga dela lá, que não sabia que ela tinha sido internada dessa última vez, com violão para tocar, que elas gostavam muito de cantar. E ela chegou e perguntou se podia cantar para ela. Eu falei, na hora, pode cantar. Ela tirou o violão dela ali, ela cantou 2 hinos, e o último foi esse Se Deus Fizer, Ele é Deus, que ela cantou. E aí ela estava cantando ali, eu estava segurando na mão dela e ela deu uma mexidinha tal ali na cama, ali bem fraquinho. Uhum. Aí ela falou assim, você quer que canta mais algum? Eu falei assim, não precisa não, que eu acho que ela quer descansar agora. E ela, quando ela pôs o violão dela na capa, que ela fechou, ela faleceu naquele momento. Ela pulava muito alto na cama. Se ela estava segurando na minha mão, ela pulava em média de uns 30 centímetros da cama, assim, para cima. Um pulo, assim, a vida mesmo saindo do corpo mesmo, sabe? E foi um momento de pânico, cara. É ruim. Ela, assim, no hospital ali tinha muita gente ali embaixo já estava todos preocupados, minha família... Meus irmãos estavam ali, estava muita gente mesmo. E naquele momento ali, assim, ela partiu para o Senhor mesmo, fazendo algo que eu acho que ela gostava de fazer muito, que era louvar o Senhor. E aquele momento ali, assim, a gente perde o chão, viu, Rix? A gente pode ser forte do jeito que for, mas aquele momento é um momento muito difícil mesmo. Eu imagino. Durante esse processo de 8 meses que eu passei até vir a morte dela, eu vi marido trair esposa. Eu tive notícias de outras mulheres que teve câncer também e os esposos abandonou ela. Vi casamento acabar sem motivo algum de amigo meu que era próximo de mim. Vi muito isso acontecer. E muitos chegavam a mim e falavam assim, Vilmontes,
Cara, o tempo todo esteve do lado dela. Então, o Senhor até transmita aqui para quem está ouvindo, para quem tem sua esposa, tem seu esposo, para valorizar, Rex. Para valorizar mesmo. Muitos trabalham o dia todo e falam, vou para casa, chega lá, minha mulher está lá, não sei o quê, vai encher meu saco. Então, assim, não valoriza a esposa que tem, ou às vezes a esposa não valoriza o esposo que tem. E eu acho tão lindo quando eu vejo um homem com aliança de casado na mão, porque significa que você é honesto, não significa que você é honesto, mas significa que você carrega uma aliança, que você tem um compromisso com a sua esposa, isso que significa, com a aliança que você fez com ela. Então, assim, eu vejo muitos casos de esposo agredir as esposas, não só fisicamente, mas verbalmente, né? Agride muito. E durante esse processo de 8 meses, cara, o que eu aprendi em 8 meses, eu não aprendi em 10 anos de casado. Entendeu? Assim, podia ter ficado 10 anos de casado, tinha uns momentos difíceis de casamento? Tem, todo mundo tem, né? Mas, assim, aqueles 8 meses foram 8 meses, assim, de aprendizado, o tempo todo aprendizado mesmo. Deus mandou pessoas ali para cuidar mesmo da gente. Essa tia dela mesmo que eu te falei, ela morou com a gente lá. Ela saiu da casa dela, foi ela, o esposo dela e o filho dela, mudou para dentro da nossa casa para ajudar a cuidar dela. Então, assim, foi momentos, assim, mesmo... Não dá para contar os detalhes tudo devido ao tempo, né, claro. Mas esse processo que eu passei durante 8 meses, que eu estou falando, foi um aprendizado, né? É claro que o luto em si é cruel também, aquele período que você passa. E é isso que eu ia te perguntar agora. Como que foi assim para você lidar com o luto? Porque, cara, o que acontece assim, nós brasileiros, na verdade, a gente não tem muito esse hábito, né, de separar um tempo para o luto, né, para a perca. Isso. Mas nós vemos em Israel que o povo lá, eles têm esse hábito, né? Se eu não me engano, o luto lá dura 70 dias. As pessoas realmente ficam lutadas e tal, vivem ali aquele momento de luto e tudo. Depois desse período, aí eles abandonam ali a capa preta e tal, e tudo mais. A roupa, né? Que é um significado ali de luto, né? Que é o preto, né? Isso. Mas aqui no Brasil não se tem isso. Parece até assim, um pouco assim, ser um pouco assim de frescura. E tal, não vai reagir, não vai fazer nada, né? E tudo. As pessoas querem assim, meio que tipo assim, uma pressão. Perdeu, não, daqui a um mês você tem que estar bem, né? Mas nós sabemos que não é assim. Como que foi para você assim, lidar com o luto? Eu creio que cada um talvez enfrenta de um jeito diferente. Eu tentei ocupar a minha mente fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Eu tentei ocupar a minha mente com muitas coisas, né? Assim, quando eu perdi ela, que a gente enterrou, acho que foi uns 2, 3 dias depois, eu tinha uns primos que estavam indo fazer um passeio, ia para o rio pescar, e eu gosto muito de pescar, gosto até hoje, inclusive eu vou pescar daqui uns dias. E o que acontece? Eles me chamou para ir, eu fui, entendeu? Então, assim, eu ocupei minha mente um tempo, que eu já estava de férias, consegui as férias no serviço também, então eu aproveitei aqueles 30 primeiros dias ali para ficar mais tranquilo, tentar ocupar minha mente, a gente vai vivendo aquele momento, mas chega uma hora que cai. Chega uma hora que você fala assim, pô, tô sozinho, ué. Tô sozinho nessa vida. E teve um momento assim que um dia eu tava lá em casa e aquele desespero bate, né? Aquele início de depressão mesmo. Aí eu comecei assim a me isolar. Eu já não queria mais fazer aquilo que eu gosto de fazer. A mesma hora que eu queria estar no meio da galera ali, no meio de todo mundo, no meio dos meus irmãos, da minha família, que eu sou muito família, entendeu? Eu sou muito amigo, eu sou muito caseiro, muito de passear, de estar junto, de divertir, de sorrir, de alegrar com as pessoas. Então, assim, quando eu estava sozinho em casa, eu saía.
eu ia para casa de alguém. Só que eu chegava ali quando tava aquela galera, eu não ficava 5 minutos, aquilo ali tava me incomodando. Eu queria sair dali, eu queria ir para outro lugar, eu queria fazer alguma coisa, entendeu? Teve um dia que lá em Goiânia, eu saí de casa, vim da escola dominical, cheguei em casa, deitei no sofá, aquele momento assim, falei assim, cara, eu tenho que caçar alguma coisa para me fazer, vou fazer um almoço. Não conseguia fazer almoço, eu vou para um restaurante. Cheguei na porta do restaurante, eu não conseguia descer para ir no restaurante. Eu vou ali na casa do meu tio, que morava lá perto, não consegui descer. Fui na porta da casa da minha irmã, não conseguia descer do carro. Voltei para casa e desabou mesmo, entendeu? Então, assim, esses momentos, assim, a gente se sente só, mas eu orava muito a Deus. Eu pedia muita ajuda para Deus mesmo. Eu nunca quis abandonar mesmo a Deus. Eu não tive falta de amigo, não tive falta de família, não tive falta de presença de ninguém, cara. Disso eu não reclamo, porque estava todo mundo comigo o tempo todo mesmo. Eles iam lá para casa e fazia a resenha ali. E eu doido para eles ir embora, que aquilo me incomodava, assim, por causa do meu psicológico mesmo, assim. Mas eu queria que eles ficassem, entendeu? E assim, eu louco para eles ficar, mas o psicológico, tipo assim, esse povo tem que ir, para você ficar aqui sozinho, aquela coisa assim, uma guerra de mente mesmo. Então, assim, eu me apego, muitos perguntavam se eu tinha procurado um psicólogo, outros falavam, muda dessa casa, não fica aqui não. Não é uma casa que eu tinha construído, entendeu? Então, assim, eu não queria sair dali também, desapegar daquilo. E até que um dia, assim, eu senti, assim, que eu estava maneiro, eu senti que eu estava livre mesmo, sabe, cara? Eu senti assim que o luto tinha acabado. Deus comigo ali. Tem um dia que eu estava na igreja, um amigo que chegou, me abraçou e orou muito comigo ali. Então, às vezes, é muito importante isso, cara. Às vezes você está vendo um amigo seu ali, acha que está 100% com ele zerado, entendeu? E ele chegou, me abraçou, fez uma oração ali comigo. E aquilo ali eu fui curando aos poucos, entendeu? Aos poucos isso foi acontecendo. Então, assim, teve muitas coisas igual que eu estava te falando, que muitas pessoas falavam que não vai ter velório, não vai ter luto, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então, assim, um exemplo para você. Às vezes a gente tem a profecia, mas às vezes o profeta não sabe te entregar, ou quem está recebendo aquela profecia não sabe interpretar ela. E eu sempre, quando eu recebo profecia de alguém, eu não acredito e nem desacredito, mas eu estudo ela para ver se realmente vai acontecer aquilo. E eu creio assim que essa profecia ela tem que vir ao nosso encontro e ela tem que ir de encontro à palavra. A palavra. Se ela está fora da palavra, você já tem que descartar. Né? Porque assim, eu creio assim que muitas das vezes você recebe até uma palavra e ela às vezes não é maldosa. Sim. Mas o que acontece? É emotiva. É emotivo, entendeu? Sim. Não é algo direcionado por Deus, mas é algo emotivo ali da pessoa, que às vezes está vendo seu sofrimento ali. Pô, eu não quero que o Vilmontes passe por isso, não quero que o Vilmontes perca a esposa dele. Poxa, eu não quero que... Entendeu? Então, assim, vou dar uma palavra ali e eu uso, assim, o termo, né? Eu falo assim... não, às vezes, assim, eu recebi de Deus, mas eu uso o termo. Não, Deus está mandando te dizer. Não. Às vezes é algo no meu coração, entendeu? Que eu como Rickson, amigo do Vilmontes, não quero que ele passe por isso, né? Então, assim, na minha emoção, eu falo assim, não, cara, ó, não vai ter morte, não vai ter luto, entendeu? Mas eu creio que nós, como você mesmo falou, nós que recebemos essa palavra, a gente tem que ter muito cuidado e saber filtrar as coisas, essas coisas, né, que a gente recebe. E aí eu já vou muito pela palavra. Eu recebo uma profecia e eu vou pela palavra e também por aquilo que eu estou buscando. Porque tem coisas assim que elas são no nosso íntimo, né? Só nós e Deus que sabe ali. A gente ora no nosso quarto, no nosso aconchego, no nosso momento com Deus. Só nós sabemos ali realmente o que a gente está ali pedindo, clamando a Deus. O Senhor conhece os anseios, né? Os anseios do nosso coração. Então Ele sabe que a gente está vivendo. Então, assim, tem palavras que vai vir ao nosso encontro que a gente sabe que é de Deus, porque a gente sabe que só Deus ouviu essa oração. Então, assim, aí o que acontece? Terminando esse lado e a gente passar para o lado mais legal também, né? Que a gente tem uns momentos bons.
Brincadeira. Eu fui ligar uma coisa com a outra, depois que as coisas passam, entendeu? Quando você está tranquilo, porque tem muita coisa que você está vivendo naquele momento ali que você não consegue, assim, a sua mente não consegue trabalhar muito para você filtrar e falar assim, agora, peraí, deixa eu pensar, o que aconteceu comigo durante esse tempo? O que é Deus, o que não era Deus? Discernir, né? Discernir o que está acontecendo. E aí eu parei e pensei assim, eu falei que Deus dá vida e vida com abundância no início. Falei com o enfermeiro, contou a história de Abraão para mim. Eu não vi uma solução, um cordeiro para aquele lugar. Profecias falou que não vai ter morte, que não vai ter velório. Então, Rix, eu fui parar assim, peraí. Assim, quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não precisa de vir uma voz e falar no seu ouvido. Entendeu? Você vai discernir aquilo. O que eu discerni? Quando que você vai ter uma vida em abundância? Alguém aqui na Terra tem vida em abundância? Uma vida tranquila? 100%? 100%. Não, eu vou sair de boa aqui e não vou ter que correr risco de ser atropelado. Eu não vou correr risco de ser assaltado. Vou correr risco de alguém me dar uma patada. Hoje eu vou dormir e amanhã eu vou acordar mais saudável do que hoje. Você não tem essa certeza. Mas quando você está no céu, você tem essa certeza. Exatamente. E a gente só vai ter essa certeza aqui se a gente estiver com Jesus aqui, né? Aqui também. Se você andar com o mestre aqui, você vai ter a certeza. Então, quando você lê a Bíblia e vê a vida que você vai ter no céu, ali tem abundância. Certo? E quando eu olhava a minha esposa ali naquela maca, que eu falava que era Isaac, que o Abraão teve uma solução no último momento, que foi aquele cordeiro. Quando eu pensei nisso, Ricos, assim, minha mente me fala assim, ó, o cordeiro você já teve. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele veio e pagou todos os nossos pecados. Já substituiu, né? Substituiu, pagou todos os nossos pecados para a gente ter uma morte terrena e não uma morte espiritual. Entendeu, Ricos? Então, assim, a palavra nos traz isso. A palavra de Deus nos traz isso. A gente não tem que estar ligado só em coisas terrenas, a gente tem que estar ligado no céu. Com certeza. Então, assim, Deus deu o Cristo, que é o nosso mestre, para morrer na cruz no nosso lugar, para perdoar todos os nossos pecados, Ricos, para a gente ganhar a vida eterna. Na verdade, assim, se nós tivéssemos assim o entendimento, olha só como que isso é interessante. Paulo, ele falava assim, né? Ele falava assim que ele já estava pronto para ir, para não estar mais aqui nessa terra, não estar mais aqui, porque o seu coração, o seu pensamento estava completamente conectado com a eternidade. Mas ele só não ia por causa dos irmãos, por causa das outras pessoas que ia ficar, porque ele tinha um propósito ainda a se cumprir. Mas ele já se sentia totalmente preparado, desligado desse mundo. Então, se nós formos pensar, se o nosso coração, se a nossa vida, ela tivesse assim completamente voltada para as coisas que vêm do alto, a gente não queria ficar aqui mais, não. A gente queria já ser levado, arrebatado. Não importava carro, não importava casa, não importava casamento, não importava nada, porque a gente sabe que lá é esse lugar e que nós vamos ter verdadeiramente a vida completa, né? Em abundância em Cristo. Então, se a gente tivesse o nosso coração completamente voltado para as coisas do céu, as coisas do alto, e eu creio assim que a sua esposa, ela faleceu assim nesse coração, né? Nesse pensamento. Com certeza. Completamente voltado já para aquilo que era do alto, aquilo que era de Deus, que Deus tinha para ela ali, que era essa vida completamente, né? Você me falando isso, eu lembrei que nesse mesmo testemunho que eu vi, né, sobre a questão assim, de nós estarmos preparados para devolver para Deus aquilo que Ele nos deu, essa pessoa, ela falava sobre isso, né, que estava completamente pronta para ir, né, para o Pai.
Então, assim, nós que estamos aqui, nós temos que buscar esse lugar de estarmos completamente prontos, preparados para o dia em que Ele vai vir nos buscar. Né? Tem a volta de Cristo particular, né, para cada um. Quem já foi, né? Então, assim, mas nós que estamos aqui, nós temos que ter essa preocupação e de estar realmente buscando as coisas eternas. Eu creio assim, cara, que quando nós encontramos esse lugar, as coisas aqui começam a não fazer tanto sentido, ou não ter tanto prazer, sabe? Tipo, coisas que pareciam tão prazerosas, não é que você vai abandonar, mas coisas assim que às vezes você desejava, por exemplo, assim, eu queria viajar para não sei para onde, eu queria ter tanto de dinheiro, eu queria ter aquele carro. E essas coisas já começam a não fazer tanto sentido para você quando você realmente tem o seu coração voltado para as coisas do alto. Sim. Porque, tipo, parece que perde o sabor, o gosto, né? Porque aquilo que é terreno é tão mais precioso e mais grandioso que nada que faz sentido. É uma passagem tão interessante que às vezes a gente não observa ela, né? Mas quando fala assim, lá no céu as ruas são de ouro e as casas de cristal, não sei o quê. Olha só para você ver algo que é interessante. As ruas são de ouro, né? De ouro. E o que você faz na rua? Você anda, né? Por cima ali do asfalto e tal, não sei o quê. O ouro não vai ter nenhuma importância no céu que você vai pisar nele. Você vai andar sobre ele e ele não vai ter importância nenhum, valor nenhum. Você vai pisar no ouro e ele não vai fazer diferença. Você fica andando no asfalto, você fica, nossa, que asfaltozão, né? Vou tirar um pedaço aqui, vou levar para casa. Você não tá nem aí, você passa muitas das vezes, quantas rodovias e tudo, e lá no céu vai ser assim. Por quê? Porque o mais importante vai ser a glória de Deus. A glória de Deus, a morada ali, né? A presença, sabe, a comunhão com Jesus. Você não... tem gente que fala assim, quando eu morrer eu quero encontrar Abraão, eu quero conversar com Abraão, com Isaac, quero conversar com Adão, com Noé, como que foi. Era humano igual a gente mesmo, né? Quero conversar com nenhum desses caras não, meu irmão, só quero só Jesus, mano. Eu quero só Jesus. Eu encontro lá com ele, com o mestre mesmo. Eu quero encontrar com Jesus, pegar na mão dele, furada ali, entende? Então, tipo assim, essas outras pessoas não vão ter importância que a gente pensa que vai ter. Né? É verdade. Porque a glória de Jesus ali vai ser tão grande e tão esplendor naquele lugar que as outras coisas vão perder a importância. Sim. Então, assim, no dia ali mesmo ali do velório em si, que foi feito lá na igreja onde que a gente congregava, mano, parecia mais um culto. Foi um culto. Então, assim, a igreja estava lotada, que além de todos os membros estarem lá no culto fúnebre, a minha família estava em peso. A minha família não é pequena. Então, assim, a igreja não tinha lugar para todo mundo sentar. Lá comporta 300 pessoas. Então, assim, cheio mesmo. Então, assim, você não via ninguém naqueles prantos de choro. Entendeu, Ricks? Sim. Não tinha ninguém, assim, desesperado, chorando. É claro que você tem aquele choro, assim, de sentimento, né? Às vezes até mesmo a família, que às vezes você não vai chorar mais por causa daquela pessoa que está ali naquele caixão, entendeu? Às vezes a pessoa chorava por mim de ver o sofrimento que eu passei, de ver o sofrimento que eu estava naquele momento. Então, assim, no dia mesmo, até eu dei uma palavra lá no culto fúnebre, que eu falei, gente, eu não... Talvez tenha muita gente que tá vendo que eu não estou chorando. Que no dia, verdadeiramente, eu não chorei. Não é porque eu tenho um coração ruim, porque eu não amava, não. É porque, assim, Ricks, eu passei 8 meses chorando, cara. Você estava em paz, né? Eu chorei 8 meses. Então, assim, eu não... Naquele momento, não era momento de choro mais. Deus já tinha me consolado naquele momento ali, entendeu? Então, assim, é claro que a gente fica um pouco meio anestesiado na hora também, mas, assim, não tinha aquele desespero. Foi uma coisa tranquila, foi um culto tranquilo mesmo, em agradecimento a Deus pela vida que ela passou aqui na Terra. E eu creio, assim, que nós, quando estamos, assim, completamente arraigados em Jesus e conectados com Ele, né, as coisas celestiais, as coisas do alto, cara, até a nossa morte fala, né? Sim. Até a nossa morte prega.
E a gente vê isso com o próprio Jesus quando ele ia ali, né? A gente vê isso na ressurreição de Lázaro, né? Por que que Jesus ele chorou ali, né? Com as irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria. Porque Jesus ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas não era porque Jesus estava ali chorando por causa da morte de Lázaro em si. Não. É porque ele se importava com o luto de Maria e Marta. Então, assim, quando nós vemos assim, Jesus ele chorando ali, é porque ele se importava com Maria e com Marta, com o luto delas, com a dor delas, que elas estavam sentindo ali naquele momento. Porque Jesus ele sabia, né, que ele ia ressuscitar Lázaro ali. Então, assim, nós vemos Jesus várias vezes, em vários momentos de morte, trazer vida. E eu creio que a nossa morte, ela também deve trazer vida, né? A nossa morte deve falar. Porque não é sobre a nossa morte em si, mas é sobre a vida que Jesus trouxe sobre nós. Sim. E como você falou, o Cordeiro ele já foi dado. Já foi dado. Já foi dado, né? Para que nós pudéssemos ter vida. E essa vida é abundância, como você falou, não é aqui, é depois daqui. É claro que com Cristo aqui a gente tem uma vida... com certeza, né? Assim, a partir do momento que você passa a andar com Cristo, a sua vida muda. Você sente assim, algo diferente né, na sua vida. Mas para você ver, isso não... Mesmo assim, aqui, isso não nos livra dos dias maus. Não. Ou dos dias difíceis, das tempestades. Tem uma música que diz bem assim: e se eu passar pelo fogo, não temerei. Quando nós vemos ali Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram livres da fornalha, foram jogados ali dentro. Mas o que aconteceu? Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus não livrou de ser jogado na cova dos leões, mas Deus estava livrou do leão, né? Livrou do leão. Então, assim, às vezes nós não vamos ser livres da tempestade ou livres das dificuldades. Quando Jesus ele fala ali na passagem ali do homem prudente que constrói sua casa sobre a areia e o que constrói sua casa sobre a rocha, ele está falando assim que todos vão sofrer tempestade. Vai vir um vento, vai bater a água do mar e tudo. Todos vão sofrer ali as mesmas, né? As mesmas. Mas só que faz a diferença? É aonde está firmada a casa. É um sobre a rocha e o outro sobre a areia. Isso. A rocha nossa é quem? Jesus. Se a nossa casa estiver firmada, né? E eu creio que foi isso que aconteceu na sua vida, né? Sim. E, cara, conta um pouquinho aí hoje do que Deus tem feito na sua vida. Hoje é momento, assim, extraordinário do que Deus Você fez. casou de novo, como tem sido aí o novo casamento. Quando eu decidi mesmo quando eu estava livre mesmo, assim, de tudo, assim, eu falei assim, quer saber, eu não vou mudar de casa, não, eu vou mudar 100%, eu vou mudar de casa, vou mudar de cidade, vou mudar de serviço, vou mudar minha vida mesmo, falei, eu vou mudar, eu vou viver uma nova história na minha vida que eu não vivi ainda. Então, assim, eu passava um lugar para ir, entendeu? Eu ficava pensando, aí eu parava à noite acordado, pensando o que eu ia fazer para ter essa mudança. Então, assim, eu vinha muito aqui para Formosa passear, que eu tenho muitos parentes aqui, né, muita família. E um belo dia, meus filhos falaram assim, muda para cá, moço, vem para cá, tal, e tocar uma vida aqui. E eu fiquei pensando naquilo, comecei a orar isso. E aí eu falei assim, moço, eu vou mudar para Formosa mesmo, é um lugar próximo de Goiânia, eu estou próximo da minha família, eu tenho família lá, é uma cidade próspera, Formosa é uma cidade próspera, uma cidade que está crescendo. Eu falei assim, lá é um lugar que eu possa crescer também. E assim, eu estava vindo muito aqui, fazendo plano de vir e tal, e um belo dia eu vi aqui no aniversário de um primo meu, né, o filho do neto, Danielzinho, estava completando ano, e aí eu estava ali, o Júnior, meu outro primo, falou assim, eu vou te apresentar uma menina aqui para você. Falei assim, não, moço, fica quieto, deixa eu viver minha vida. Deixa eu quietinho aqui. Deixa eu quietinho, eu não quero estragar a vida de ninguém, não. E ele procurou, não tá aqui não. Aí foi embora, e a hora que eu estava indo, eu falei, Neto, quem que é Claudinha?
Aí o neto, nossa, ela não foi lá hoje não, vai dar certinho que você. Por que você tá me perguntando? Eu falei assim, porque o Júnior falou, tinha uma Claudinha aí e tal. Não, vou te apresentar ela, que não sei o que. Eu falei assim, não, você fica quieto, não vai apresentar nada não, né? E ele pegou e falou com ela também. Da mesma forma, ela falou assim, não, tá doido? Quero conhecer ninguém não, que era muito sistemática desse ponto, sabe? E eu preocupado com isso também, não queria se envolver nisso. Assim, se eu nem mudei para cá ainda, né? E aí passou muito tempo, passou uns 5 meses, eu vim em Formosa de novo, e ele ficou sabendo e viu que eu estava aqui, falou assim, não, vocês vão conhecer hoje então. Sei que deu certo, a gente foi, conheceu, só conhecer mesmo, saímos e fui embora no outro dia, conheci ela em janeiro. E fui embora e ia ter o congresso aqui dos jovens, né? Foi na época do congresso Deus é Leão, que levanta leões, se eu não me engano o tema. Só que eu não falei que eu ia vir para ela, né? Eu sempre conversava com ela por mensagem, esses trem, mas eu nunca falei para ela que eu ia vir. Peguei e vim, mas cheguei aí e ela estava passando. Ela ia fazer a abertura ainda do congresso, ela trocou a bandeira do Brasil. Moço, a hora que eu vi aquela mulherzona vira assim pro meu rumo, assim, eu dei uma olhada e fingi que não vi ela, né? Ela pegou e fingiu que não me viu também, né? É um fingindo do lado do outro. Mas depois ela voltou, aí nós conversou, cumprimentou e tal. E no último dia de congresso eu chamei ela para sair de novo. A gente já conversou e foi muito rápido, né? Já começamos a namorar, já deu certo. Oi. E eu fiquei aí uns 4 meses vindo para cá direto, todo final de semana, né? E procurando um serviço aqui. E aí eu grudei na oração mesmo, falei assim, não, agora o caminho agora já está andando, né? Agora eu tenho que mudar. E assim, aos poucos Deus foi encaixando as coisas, sabe? Até que um dia eu recebi uma proposta de emprego aqui, cheguei lá, falei com o meu gerente, o gerente gostava muito de mim também, e ele remediou lá também, tentou fazer algo por mim lá. Enfim, eu tive que pedir conta de um serviço de 11 anos, né? A gente fez um acordo com a empresa lá, eu mudei para cá e logo a gente namoramos, acho que foi 1 ano no máximo, e já noivamos e casamos também. Com 1 ano a gente noivou, casou, né? E graças a Deus, cara, foi assim, uma esposa espetacular que Deus colocou na minha vida, uma pessoa assim extraordinária mesmo, né? E a gente teve esse... É bom que ela vai ouvir lá em casa, né? É, vai ouvir. E assim, eu vivo uma vida hoje, o Rix, que eu não imaginava que eu ia viver. Entendeu? Porque quando a pessoa ela fica viúva igual eu fiquei, assim, eu fiquei viúvo com 34 anos. Casei com 24, fiquei 10 anos casado. Com 34 anos eu fiquei viúvo. Então, assim, passa muita coisa na mente. O que passava na minha mente? Moço, que mulher que vai querer um cara viúvo? Entendeu? E sem contar os traumas, né? Os traumas, eu falei assim, moço, que tipo de esposa que eu vou arrumar? Eu vou ter que arrumar uma mulher que ficou viúva cedo também? Entendeu? Eu pensava isso, porque eu pensava assim comigo, assim, uma mulher nova que nunca casou, será que vai querer casar com a pessoa que é viúva? Então eu até pesquisava muito sobre isso, para ver alguns estudos que é feito em cima disso. Mas nada tem uma conclusão para isso. Então, assim, eu não imaginava que Deus me daria uma esposa como Ele me deu a Claudinha, entendeu? Uma pessoa, era jovem ainda, pessoa de família, nunca foi casada. Então, assim, Deus me deu uma pessoa pura, entendeu, ô Ricos? Durante esse tempo meu que eu fiquei, que eu perdi a minha esposa, até o momento que eu casei, eu nunca abandonei minha fé. Eu nunca procurei coisas fora da igreja, eu sempre tive firmados no caminho do Senhor mesmo. Porque, assim, eu sabia que no momento certo Deus ia fazer algo por mim, mas eu não sabia que ia ser tão grandioso assim. Hoje, graças a Deus, junto com a Claudinha aqui, a gente já conseguiu construir nossa casa, uma casa muito boa que eu tenho hoje. Eu tenho um emprego bom hoje. Ela tem um emprego bom também, ela já tinha um emprego bom, né? E hoje ela trabalha comigo também, então assim, a gente trabalha junto,
trabalha junto na igreja também. Isso. A gente está o tempo todo do lado do outro. E hoje vocês estão fazendo o que na igreja hoje? Hoje a gente ajuda na liderança dos adolescentes da igreja, né? A UNADEF. Mas ela hoje trabalha junto ali com o Rochael, com a Keila. O Rochael já até teve aqui uma vez, né? Tem os outros líderes também, mas somos muito submissos a eles dois, né? Sim. Então, assim, a convite deles, a Claudinha já fazia parte, a convite deles também eu passei a fazer parte. É um trabalho muito importante hoje, né? É trabalhar na vida dos nossos adolescentes para que eles possam ter um futuro melhor, entendeu? Um aprendizado melhor. Na minha época de adolescentes mesmo, não tinha o que tem hoje. A gente não tinha, assim, um apoio na nossa adolescência. Na nossa adolescência, a gente tomava era bronca de obreiro. Eles brigavam se a gente conversasse dentro da igreja, se a gente fizesse alguma coisa de errado. Não tinha um estudo para adolescentes. E hoje, as nossas igrejas hoje fornecem um estudo para adolescentes. Então, hoje é um trabalho que eu vejo assim, de suma importância na igreja. Né? Por que não dizer um mais importante ainda das nossas crianças? Né? Porque quando você começa a transição ali, né? Desde o início, criança, você consegue adolescente. levar. Isso. Então, hoje, atualmente na igreja ali, estou trabalhando no departamento da UNADEF. A gente tem um trabalho muito especial a segunda-feira, que é o Estacionamento da Fé, que está sobre a nossa direção lá. Quinzenal, segunda-feira sim, segunda-feira não. A gente está tendo ali o nosso Estacionamento da Fé, uma benção. Também tem a rede social lá do Instagram, da UNADEF, do Estacionamento da Fé, se alguém quiser ficar mais por dentro das programação. Então, assim, eu sou muito grato a Deus hoje por isso. Tenho 2 anos e alguns meses de casado já com a Claudinha. E estamos construindo a nossa vida junto, entendeu? Eu tive... E para você ver, assim, que Deus restaurou, né? Deus restaurou, 100%. Ela fala que hoje eu sou mais bonito do que antes. Eu estou mais novo do que antes. Mas é claro, você me conheceu, eu estava... Só a graia, né? Só a capa do Batman. Como se diz, eu estava ressurgindo da cinza, eu estava voltando à vida, mas realmente, assim, ela fez muito bem para mim, né? Eu falo isso porque, assim, as pessoas que convivem com a gente veem isso também. Sou muito grato à minha família, né? Que a minha família me apoiou quando eu falei que eu ia mudar para Goiânia. Sim, eu deixei Goiânia num momento muito difícil também, que minha mãe... Ela deu um AVC, né? E depois que eu mudei para cá, ela deu o 2º AVC. Então, assim, hoje ela não consegue falar o meu nome. Entendeu? É claro, um nome difícil desse que ela tem também, né? Moço, eu até fiquei perguntando pra você onde que foi ela que você demorou esse muito nome. voltar a fala dela. Então, assim, foi um momento para mim sair de Goiânia, de deixar minha mãe doente lá também, né? Com esse câncer, desse AVC que ela deu, esse primeiro AVC que ela deu, que ela ficou um pouco... paralisada, tinha que levar médico, buscar de médico. E assim, cara, foi difícil, uma decisão bem difícil. Imagina. Mas assim, Deus estava comigo nesse momento, né? E hoje eu sou muito grato a Deus pela minha família, pelos meus irmãos, os meus amigos de Goiânia, até mesmo a tia da minha ex-esposa mesmo, né? A Ana. Uma pessoa que eu tenho ligação com ela até hoje. Ela vem na minha casa, ela dá muito certo com a Claudinha. As duas são amigas hoje. Benção. Então, assim, eu sou grato a Deus porque, o Rix, que eu te falo, você não pode esquecer das pessoas que te ajudou, cara. Você jamais pode esquecer disso. Eu nunca vou esquecer do que ela fez. Com certeza. Depois que eu perdi a minha esposa, ela ainda morou lá em casa comigo durante 6 meses. Ela lavava minhas roupas, ela passava minhas roupas, ela fazia tudo, ela arrumava a casa. Entendeu? Assim, ela cuidou durante esse tempo. Então, assim, algumas pessoas já até perguntou para mim, você nunca pensou em cortar o vínculo? Eu falei assim, não. Nunca pensei, cara, e nem penso. Né? Então, assim, eu sou muito grato a ela por isso. E aqui a minha sogra, eu tenho uma sogra excelente. Hoje tem muita gente que fala mal de sogra, né? Eu dou muito certo com a minha sogra. Sim, ela é uma mãezona aqui para mim, né? E a toda a minha família aqui de Formosa que me apoiou na minha vinda também. Então, sou muito grato a Deus mesmo, por todos mesmo. E Deus faz isso na nossa vida, né? Deus restaura. Por mais que Deus não curou a minha ex-esposa do câncer, por mais que Ele não deu a restauração para ela, mas foi um momento de aprendizado que eu vivi, de experiência, e eu nunca pensei em abandonar a Deus, porque em todos os momentos, cara...
Quando você conhece a Bíblia, você vê a vida que Jó passou, né? Jó perdeu tudo que tinha, perdeu filho, perdeu tudo, ficou só com a esposa. Então, assim, eu perdi tudo que eu tinha, que eu só tinha minha esposa, entendeu? Eu perdi tudo, eu fiquei 10 anos de casado, mas durante esse tempo Deus não permitiu a gente ter filhos. Então, assim, o que eu tinha eu perdi, né? Foi ela. Então, assim, eu senti um pouquinho só do que Jó sentiu. É claro que Jó passou momentos muito piores do que o meu. E assim, da mesma forma que Deus restaurou a vida de Jó, Rix, Deus restaurou minha vida. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? No primeiro homicídio do mundo, morreu 50% da população, né? Só tinha Caim e Abel. Então, assim... Cara, mas é isso aí, cara. É muito, muito edificante mesmo. É o testemunho, porque assim, às vezes as pessoas, hoje principalmente, no momento atual que a gente vive, né? A gente vê de uma pandemia que muitas famílias perderam pessoas e tudo. Sim. E a primeira coisa assim que o diabo lança na nossa mente, no nosso coração, cadê seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Né? O Deus que cura? Cara, é o Deus que cura também, é o Deus que ressuscita mortos. Mas, como o pastor Cláudio fala também, assim, você já viu algum morto que Jesus ressuscitou que está vivo até hoje? Morreu? Não tem, cara. Morreu, porque todo mundo vai ter que morrer um dia, vai chegar a sua hora, né? Você já viu alguém que Jesus curou lá que está vivo até hoje, né? Então, assim... Por mais que venha a cura, né? Que venha mas vai chegar a hora de todo mundo. Todo mundo vai passar por isso. Infelizmente, por causa do pecado, né? Que entrou na nossa vida e trouxe a morte, essa morte física, o qual nós não precisaríamos passar, a não ser que nós não tivéssemos pecado. Mas, infelizmente, enquanto a trombeta não tocar, né? Para que ele possa descer e restaurar essa terra, esse mundo, nós vamos passar por esse período. Eu acho que eu creio assim que o mais importante, cara, e disso tudo que você viu e desse exemplo que você dá aí para muitas pessoas, a integridade, sabe? Integridade como marido, né, de ter cuidado da sua esposa até o fim, integridade como homem de Deus, de não abandonar a sua fé. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender e que as pessoas têm que aprender e que os adolescentes que você trabalha precisam aprender, cara. Porque hoje, como você falou, tá complicado. Qualquer coisinha, as pessoas, não quero mais saber não de casamento, quero mais essa mulher. Acha que a vida tá difícil demais. Tá difícil demais. Mas é porque às vezes a gente não conhece ali o irmão que tá do nosso lado, né? E o que ele tá passando, ou o que ele já passou ali na vida. Isso. E muitas pessoas, né, dentro disso que você falou, muitas pessoas que saiu um estudo que 77% das pessoas que se suicidam, um dia anterior elas estavam sorrindo ali no meio da galera e tal. E quando você falou sobre o apoio dos amigos, da família, quanto isso é importante no momento de dificuldade, de luta, de batalha, tá ali do lado do corpo de Cristo, né? As pessoas da igreja que não te abandonaram, que estavam ali orando por você, intercedendo pela sua vida. Eu creio que é nessa comunhão que Deus, ele demonstra o amor, né? Até nós lançamos um podcast e nesse podcast o título é esse: Na comunhão que Deus revela o seu amor. Então, assim, é nessa comunhão um com os outros que você vê o amor de Deus também. Mesmo você passando por dificuldade, seus amigos estavam ali, a igreja estava ali com você. Nós vemos isso também em Jó, né? Os amigos iam ali. Depois, como que foi que Deus restaurou a riqueza de Jó? Cada amigo ali foi levando uma peça de ouro e tal, e foi levando um cabrito, uma vaca, e aí assim Deus foi multiplicando. Não foi do nada assim, né? Deus pegou e toma aí, caiu do céu. Não, Deus usou as pessoas, né? Para abençoar a vida dele. Sim. E a partir daquilo ali ele foi restaurando as suas riquezas, né? Porque Deus escolhe pessoas. Deus escolhe você para abençoar alguém. Deus escolhe pessoas para te abençoar. E às vezes as pessoas estão te abençoando sem elas nem saber, elas nem imaginam
que ela está abençoando você. É verdade. Então, assim, eu acredito que Deus escolhe pessoas para cuidar de você. Entendeu? Deus escolhe pessoas. Seja para você passar por momentos difíceis na vida, seja para você passar por momentos bons, Deus escolhe você, cara. Você, assim, a gente acha que não tem, como se diz, algo que possa ajudar. Eu não tenho nada, eu não tenho salário, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas Deus te usa de outras formas. É verdade. Deus te usa de meios diferentes. Entendeu? Deus restaura a sua vida, assim, de meios assim que você nem imagina. Verdade. E isso é muito importante na vida da gente. É, cara, muito importante. Cara, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, ter vindo aqui, trago esse testemunho aí, né? Eu creio que vai edificar, que muitas pessoas que vão ouvir esse testemunho vão, às vezes, até se identificar, né? Com aquilo que Deus fez na sua vida. Eu quero agradecer de verdade, sim. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite aí, de estar aqui conosco, no Andando com o Mestre. Valeu. É claro que eu te falei no decorrer, não dá para contar tudo sucintamente, né? Bem resumido, mas que esse pequeno resumo aí da minha vida possa ajudar alguém, né? Eu não, às vezes eu conto esse testemunho, não é para assim emocionar alguém. Sim. É claro que a gente emociona, eu emociono na hora que eu falo, e muitas pessoas ficam emocionadas na hora que falam. Mas assim, que sirva mesmo, né, de aprendizado para alguém. A gente assistimos um filme agora, quarta-feira, como que é o nome do cantor lá? Esqueci. Que passou assim um momento, Jeremy Camp. Ele fez um filme que ele passou por esse momento assim no início da carreira dele. Você puder até assistir depois, eu esqueci foi o nome do filme. Então assim, ele enfrentou um pouco do que eu enfrentei. Eu assisti esse filme quarta-feira, assim, eu comecei a refletir a minha vida e vi assim o que aquela pessoa passou. Então assim, dá para imaginar um pouco, entendeu? Com certeza. Então assim, eu nunca vou saber, Rick, se você passar a mesma coisinha que eu nunca vou saber a dor que você está passando. Eu posso imaginar, porque cada um enfrenta de um jeito, cada um passa de um jeito. Verdade. Entendeu? Então, assim, por que às vezes eu já fui até convidado a algumas igrejas para pregar, eu contei esse testemunho meu. Porque, assim, através desse testemunho, Rick, eu já vi casamentos ser restaurados. Sim. Casamentos que já tinha tirado as alianças, que a aliança já estava engavetada e a aliança voltou. Entendeu? Então, assim, eu conto isso, não é para emocionar ninguém. Eu conto isso para ver se sirva de ajuda para alguém, para ver se pode ajudar alguém. Talvez tem pessoas que estão passando esse problema de câncer, que estão passando essa enfermidade. Então, assim, eu falo aqui para você não desistir mesmo, se apegar a Cristo, se apegar a Deus, porque Deus cura, Deus faz milagre. Mas se o milagre não chegar, não acontecer, é porque Deus tinha algo ou tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo para fazer assim extraordinário mesmo na vida. E a pessoa que está passando aquele momento de câncer, Rick, a pessoa que está passando aquele momento ali, você não sabe, nunca vai saber a oração que ela teve com Deus. Você nunca vai imaginar o que ela falava com Deus, o que ela conversava com Deus, a decisão que ela tomou com Deus. Verdade. E assim, né? Às vezes o milagre pode não vir da forma que você deseja, né? Ou da forma que você quer. Mas ele vem. Ele vem. Porque às vezes o milagre na vida da sua esposa foi exatamente do Senhor levar ela, porque sabe lá como que ela ia ficar aí sofrendo, né? E tal, com essa sonda e tudo mais. E eu vivo um milagre. Eu posso ver que milagre na sua vida. Eu vivo um milagre na minha vida. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, o milagre não vem da forma como a gente pensa ou a gente imagina, mas o milagre, ele vem. Ele vem. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um podcast Andando com o Mestre. Curte aí, compartilha, siga a nossa página aí no YouTube, a nossa página lá no Instagram também, tá bom? Obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera.